Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo, é claro. Aqui quem fala mais uma vez é o Dom Batista e nesse vídeo, galera, como vocês podem perceber abaixo eu botei o título se sentir como estivesse bêbado na despersonalização, se sentir como se estivesse bêbado na despersonalização e desrealização, segunda parte, parte 2. Por que, galera, eu decidi tocar nesse tema novamente, gravar um novo vídeo, a fim de complementar o anterior que eu fiz. Tem mais ou menos uns 3 dias que eu fiz, 2 ou 3 dias que eu coloquei para subir aqui no canal. Por quê? Eu não queria deletar esse vídeo, pois de forma sucinta, mais concisa nesse vídeo eu tentarei falar sobre esse tema mais especificamente, ser mais específico, ser um pouco mais técnico no assunto e tentar comprimir, resumir o que foi falado no vídeo anterior de forma mais elaborada. Por que eu estou fazendo isso? Eu me senti, galera, no dever em fazer um novo vídeo tratando sobre esse tema novamente, por conta do vídeo passado que infelizmente teve aquela situação daquele ruído por conta dos cachorros latindo. Se vocês perceberem, eu estou em zona rural, não é tudo que está em nosso controle, a gente infelizmente não tem controle de tudo. Naquele vídeo eu gravei pela noite, agora estou gravando de dia com a casa toda fechada e mesmo assim, como aqui é zona rural, eu estou em zona rural, eu estou passando um período de férias aqui em zona rural, que é justamente a minha cidade de origem. E o que acontece? Como tem muitos cachorros, tem meu cachorro lá no fundo, tem cachorros da minha tia aqui é como se fosse um condomínio de casas, e os cachorros ficam presos, tem outros cachorros da rua e nisso daí acarreta em os cachorros estarem latindo e provocar esse barulho. Aquele vídeo eu fiz de noite porque eu gosto de gravar vídeo de noite, por conta da menor probabilidade de ruído externo, e de noite é mais calmo, a gente não tem tanta interferência quanto a do trânsito que está passando aqui na frente. Aqui na frente passa uma rodovia do sítio e infelizmente acaba atrapalhando a nossa linha de raciocínio quando a gente está proposto a estabelecer um diálogo, que é o que acontece aqui no vídeo. Na verdade, quando eu gravo os vídeos, eu me sinto conversando com vocês através de uma câmera, sendo que isso será documentado em forma de vídeo. E eu me senti no dever de fazer um vídeo mais elaborado, mais conciso, mais resumido, e é isso que eu estou fazendo nesse momento, a falar desse assunto, desse tema que está descrito abaixo, conforme título. Galera, iniciando já precisamente o que eu tenho a dizer, quanto a sensação de se sentir chapado, se sentir bêbado na despersonalização, essa sensação infelizmente acontece. Essa sensação ela é tratada como um dos sintomas clássicos da despersonalização e desrealização. O que quer dizer sintoma clássico? A grosso modo, explicando, quando 10 pessoas irão desenvolver despersonalização, a cada 10 pessoas que desenvolve, 9 tem esse tipo de sensação. Ou seja, quase, se a gente for retratar isso estatisticamente, 90% das pessoas terão esse sentimento horrível, que é a mesma sensação basicamente de você ter ingerido
álcool em excesso, álcool em excesso, bebida alcoólica em excesso, quando você começa a se sentir embriagado. É essa sensação. Quem passa por isso, quem já passou por isso e quem está passando por isso, quem está na fase de transição do desenvolvimento da despersonalização e desrealização até chegar ao término disso, quem está aqui, digamos assim, no meio da linha do tempo, da escala, digamos assim, vai sentir vai ter esse tipo de sensação que é incômoda pra caramba. Eu lembro que quando eu estava passando por isso, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu só não sentia isso, é óbvio, enquanto eu estava dormindo. Quando a gente dorme, o cérebro ele entra em stand-by, né? E a gente não tem as características, o domínio sensorial, a visão, a gente não tem audição, aí é óbvio que a gente não vai se sentir chapado quando está dormindo, né? Mas eu lembro também que quando eu estava dormindo eu senti um bocado de coisa também horrível, que eu vou retratar, talvez você sinta, ou talvez você desenvolva em algum momento isso. Não estou dizendo isso para te assustar, galera. E repito, é um alerta que eu deixo aqui no canal. Quem não estiver ainda passando por esse sintoma, e os vídeos posteriores que eu irei colocar sobre os determinados sintomas e explicando como isso acontece, eu não posso explicar por que isso acontece, porque nem a psiquiatria em si ela consegue entender 100% e te explicar precisamente por que acontecem esses sintomas na despersonalização e desrealização. Como estamos debatendo agora nesse vídeo, essa sensação de estar chapado, essa sensação de estar bêbado. Talvez, se você perguntar ao seu psiquiatra, ele não tenha resposta para isso, e você, às vezes a gente, de fato, eu entendo até o sentimento da galera que passa por isso e vai no psiquiatra. O psiquiatra não tem tantas respostas no que se diz respeito a esses sintomas. Por quê, galera? Porque a despersonalização e a desrealização ela é pouco entendida na psiquiatria. Irei fazer um vídeo posteriormente com base em alguns artigos científicos que eu li sobre a despersonalização e desrealização, porque acontece, as linhas que a psiquiatria ela tem de entendimento quanto a isso. Mas ainda voltando, para não sair do foco, o foco do vídeo é essa sensação de se sentir chapado. Essa sensação ela realmente acontece na despersonalização, ela passa, não fica para sempre, ela passa. Eu lembro que quando eu desenvolvi despersonalização e desrealização em 2019, essa sensação ela começou assim, ela começou bem acentuada, e quando foi chegando no final do primeiro semestre de 2021, que foi exatamente quando eu, entre aspas, né, que isso não é doença, que eu consegui sair desse transtorno, essa sensação de estar chapado eu já não tinha mais. Então observamos nesse sentido que eu comecei com essa sensação em 2019, quando eu desenvolvi a despersonalização desse jeito. E quando eu cheguei ao fim da despersonalização e desrealização, essa sensação de estar chapado ela não existia mais. Ela só durou, se eu não me engano, eu não posso precisar especificamente quando findou essa sensação, mas se eu não me engano eu fiquei com essa sensação dentro da DP/DR durante uns 6 meses, foi isso. Mas o ciclo final da despersonalização e desrealização no meu corpo durou um ano e meio, quase 2 anos. Um ano e meio, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos isso. Durou em meu corpo, porque depois eu vou explicar quando você sai da despersonalização, qual é o sentimento, e também tem uma pergunta bastante frequente que eu estou em despersonalização, eu vou saber quando sair disso, eu vou saber quando eu vou estar curado? Sim, você tem como saber, não tem como você viver em despersonalização e viver
em desrealização, sendo que você vai se acostumar com isso e desse modo ter um sentimento que saiu disso, mas ainda está preso. Não existe isso. E eu vou explicar isso em um vídeo posteriormente. Mas ainda retratando esse sintoma de sensação de estar chapado, ela acontece, ela é passageira, ela pode permanecer alguns meses dentro da DPIDR, ela pode durar o ciclo inteiro, que é o ciclo desde quando você desenvolve a despersonalização até quando finda, mas é uma sensação que ela some. No meu caso, ela durou em média 6 meses, foi isso mesmo. Logo nos primeiros meses que eu desenvolvi isso, eu sentia isso bastante acentuado, sabe? E quando foi chegando ao término dessa sensação, fui sentindo ela mais amena, digamos assim. Eu vou explicar isso em um vídeo mais elaborado daqui pra frente, porque como eu tenho a proposta desde do primeiro vídeo que eu coloquei, essa é a segunda parte, né? Das perguntas, das maiores perguntas e questionamentos que dá no mesmo sobre a DPIDR. Eu estou tentando seguir fielmente a proposta do questionamento, responder só aquele tipo de questionamento sem desfocar quanto aos outros questionamentos, que isso daí eu vou fazer em outros vídeos, como eu estou fazendo nisso daqui, focado inteiramente em responder só um tema sobre o assunto. Mas a psiquiatria, ainda retornando ao que eu falei, talvez o psiquiatra não tenha resposta quanto a isso. E realmente ele não vai ter, isso é normal. Todos nós sabemos que a despersonalização e a desrealização, ela é tratada na psiquiatria como uma comorbidade. Uma comorbidade da ansiedade, não é tratado como um transtorno isolado. Não é o que acontece lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos isso é tratado às vezes como um transtorno isolado, não como um quadro associado à ansiedade. É tratado isoladamente. Mas, pelo que eu percebo, a comunidade de psiquiatria aqui no Brasil já está... em 2019, só para vocês terem ideia, tinha muito pouco artigo aqui no Brasil em português, e poucos médicos psiquiatras conheciam esse termo despersonalização e desrealização. Hoje, talvez você chegue no seu psiquiatra e ele já te deu o diagnóstico de DPIDR pelo fato de que dentro das residências médicas em psiquiatria isso já está sendo estudado com mais frequência, e os médicos estão tendo muito mais estudos de caso quanto a isso, para poder se pautar e se respaldar quanto ao tratamento desse transtorno que eu considero um dos piores dentro da ansiedade. Realmente é um inferno diário que você vive, é um inferno. A despersonalização e desrealização, quando eu vivi isso, parecia que eu tinha morrido, parecia que eu estava vivo sem ter morrido, e eu conheci o inferno em vida, sem morrer. Na verdade, quando você passa por isso, e você está passando por isso, não tem e ainda mais quando não tem ninguém para te auxiliar, não tem médico, não tem uma pessoa que te entenda, sabe? Parece realmente que você está em vida, mas que você está vivendo o inferno sem ter morrido, E literalmente falando, né? A gente vive um pouco da sensação de morte, em vida. É algo muito estranho. Parece que de fato a pessoa morreu, mas está no próprio corpo e vê tudo que é o que é chamado de desrealização, né? Que é a sensação de você estar aqui e observar o ambiente em sua volta parecendo como se fosse um sonho. Ou seja, parecendo como se você estivesse morrido, mas você está vivo. É algo realmente
que fica parecendo que você está ficando louco, mas não tem nada a ver a estrutura da esquizofrenia com a despersonalização e desrealização. Não tem nada a ver uma com a outra. Eu vou explicar as diferenças sobre isso em outro vídeo, com os aparatos técnicos que eu estudei sobre o assunto, como eu já tenho feito. Eu trato nesses vídeos aqui a minha experiência empírica sobre o assunto, o que eu experienciei passando pela DP-IDR, juntamente com o conhecimento técnico, conhecimento dos artigos científicos que eu li a respeito desde 2019 até hoje, referente a esse tema que a gente trata nesse canal. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, tenha em vista, tenha fé. Eu sei que é difícil pra caramba, sei que é difícil, é um tormento viver isso daí, mas tenham fé que vocês vão sair dessa. Obrigado por ter assistido até aqui. Mais vídeo no canal posteriormente. Valeu, até mais. Fui!